Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus seja conosco mais uma vez. Que a gente possa emitir nessa casa hoje, buscando no Evangelho, que o nosso irmão Milton vai falar, sobre o Pai, sobre Deus, que a gente possa captar essa mensagem, que a gente possa vibrar uma prece em favor de todo o planeta Terra, principalmente. Essa última canção, esse último hino tocado, ele fala muito da tristeza das guerras. E elas estão surgindo em todos os cantos, inclusive em nossos lares, em nossas comunidades. Então, que esse culto de hoje peça em primeiro lugar por todos os dirigentes, os poderosos do planeta, para que o coração deles seja tocado por Deus e que a gente possa buscar no progresso e na evolução mudar o conceito de paz e amor para uma verdade absoluta. Vamos agradecer. Primeiro, eu sempre agradeço aos nossos anjos guardiões que nos trouxeram até aqui. Agradeço também ao irmão Miramês e toda a sua equipe que nos acolhe nessa casa e nos abençoa com as energias do amor e da paz, da cura e do conhecimento. E agradeço a Jesus e a nossa Mãe Santíssima pela proteção e pelo guia dos nossos caminhos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu rogo a todos que trouxeram os celulares, se façam a gentileza de colocar ou no silencioso ou desligar, para que não haja a perturbação durante a nossa estadia aqui. Vamos então agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Milton. Muito obrigado. Bom dia a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Que Jesus, nosso Senhor, esteja junto de nós nesse encontro, né? Que Deus, nosso Pai misericordioso, que nos sustenta, possa também despejar sobre nós as suas bênçãos, como faz todo dia, está fazendo agora, nesse tempinho agradável que nos envolve a todos. E eu peço a Jesus para colocar as boas palavras na minha boca, para que possa sim atender a expectativa de todos que saíram do conforto de suas casas para virem aqui, para estudar conosco. E esse trabalho, essa pesquisa, eu acho muito justo trazer à baila de onde eu fiz a coleta, porque tudo que eu vou falar aqui não é meu, estou repetindo a palavra dos sábios, né? Então eu pesquisei no Evangelho de Jesus, pesquisei no Livro dos Espíritos, pesquisei no site Correio Espírita, no artigo do senhor André Monteiro, pesquisei também na redação do jornal Momento Espírita e no livro Jesus no Lar, o autor espiritual Néio Lúcio, médio Francisco Cante Xavier. Então, estou dentro da doutrina, né? Estou dentro do Evangelho, estou seguro no que vou falar aqui. Então,
nós vamos começar pela palavra do Néio Lúcio. O Néio Lúcio é uma personagem, né, que está lá no livro há 2000 anos. Na época ele tinha outro nome, muito parecido, Quinéios Lúcius. E durante a última encarnação dele, ele viveu no Rio de Janeiro, e depois, então, ele foi transferido para Belo Horizonte. Ele era inspetor de ensino. Na época, nos idos de 1930, 1920, tinha esse cargo de inspetor de ensino. E o Néio Lúcio era inspetor de ensino aqui na nossa região, incluindo ali Pedro Leopoldo, né? Então, a resposta celeste. O antigo rabino, instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando aconteceu que se lhe fosse possível prever o número de quilômetros que ainda o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era assustadora, ele orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu o seu caminho. E a noite estava fechada e sem luar. Então ele percebeu a existência de uma larga e confortadora gruta à margem do caminho, onde ele pretendia passar a noite. Começou a instalar-se pacientemente na gruta, mas uma espessa nuvem de marimbondos atacou, obrigando-o a fugir. E andando, procurando outro abrigo, visto que a noite já tinha chegado, o velhinho continuou a sua caminhada, quando deparou com um volumoso riacho, num trecho da estrada, e uma ponte rústica oferecia passagem segura. E além dela, a terra parecia limpa, porque mesmo na escuridão da noite, semelhava-se a um extenso lençol branco. O santo pregador pretendia atravessar a ponte com um cãozinho obediente. Quando a ponte se desligou das suas bases, porque já havia chovido muito na cabeceira, e o volume da água arrancou a ponte, fazendo-a desmoronar. Sem recursos para atravessar, o velhinho seguiu por outro caminho, e encontrando uma robusta árvore cheia de ramos, pensou em abrigar-se ali convenientemente, porque o céu cinzento anunciava tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo no seu próprio tronco aberto. Dispunha-se então o pregador ao refúgio naquele tronco, mas a ventania começou a soprar muito forte e o tronco vigoroso caiu, partindo com estrondo. Estava tudo contra o moço, né? Todo lugar que ele tentava, estava difícil. Se fôssemos nós, eu estaria xingando, né? Parece que eu joguei pedra na cruz. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é assim que nós falamos? Não é? Vamos em frente. Eu estou lendo para não perder nenhuma vírgula, viu? Exposto então à chuva, o velho peregrino movimentou-se adiante, molhado pela chuva fria e assustado pela escuridão da noite. Depois de caminhar aproximadamente por 1 hora, encontrou um casebre, mostrando-se doce luz acesa lá dentro. Então o velhinho suspirou aliviado. Bateu à porta. Um homem ríspido
veio atender e foi claro na negativa, alegando que não recebia visitas à noite, porque não era permitido recolher pessoas estranhas. Por mais que o velhinho chorasse e rogasse, foi obrigado a ir embora. Mais uma. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, próximo à casinha, e, no entanto, em breve espaço de tempo, o cão, apavorado pelos estrondos dos relâmpagos e dos trovões, fugiu assustado, perdendo-se na escuridão da noite. O velho agora sozinho. Você sabia que na hora da prova nós estamos sozinhos? Sabia? Não é assim na escola? Na hora da prova adianta perguntar alguma coisa para o professor? Né? Então, na hora da prova, é a hora do teste, é a hora da aferição. Vocês sabiam que a prova é que decide o nosso futuro? A nossa reação na prova é que vai decidir se nós vamos ter tarefas, compromissos mais sérios, ou se nós vamos precisar repetir o ciclo de aprendizado. Agora, sozinho, o velhinho chorou, angustiado, acreditando-se esquecido de Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ele escutou tiros, escutou palavrões, sem poder perceber de onde vinham esses ruídos. Intrigado, esperou amanhecer, passou a noite em claro. Quando o sol surgiu brilhante, a chuva tinha cessado, ausentou-se de esconderijo onde havia se ocultado e procurou saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões havia assaltado a choupana onde lhe fora negado abrigo, e fora assassinado todos os moradores daquela casa. Então o velhinho, agora, suspirando aliviado, repentina luz espiritual aflorou na sua mente. Que alívio, se eu estivesse lá, não é? Compreendeu que a bondade de Deus o livrara dos malfeitores, e que, afastando dele o cão que latia muito, lhe garantiu a tranquilidade do esconderijo onde passou a noite. Se o cachorrinho estivesse lá latindo, os criminosos iam saber onde que está aquilo, né? Então orou fervorosamente, agradecendo a Deus pela proteção recebida. Gente, esse é um livro para crianças, você sabia? É um livro de crianças, um livro espírita para crianças. Olha quanto ensinamento. Informando-se de que seguia em caminho oposto por onde deveria seguir, iniciou o caminho de volta para verificar, para consertar a sua viagem. E junto à ponte caída, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado do rio não passava de um pântano traiçoeiro, cheio de serpentes venenosas, em que muitos viajantes haviam perdido a vida. Agora nós entendemos por que a ponte caiu, né? O velho agradeceu mais uma vez o salvamento que o pai lhe enviara. E quando alcançou a árvore tombada pela ventania, um rapazinho lhe disse que aquele tronco, parecendo acolhedor, era um covil de lobos. Os lobos passavam a noite ali. Se ele estivesse lá, quando chegasse, né, a matilha de lobos, seria complicado, não seria? Muito grato ao Senhor, então, por tão milagrosamente o ajudara mais uma vez, tornou a orar agradecido e procurou então a gruta onde tentara passar a noite, e observando bem, observou ali um ninho de cascavéis venenosas. Nossa! E endereçando mais uma vez um reconhecimento a Deus em oração
pelas expressões de variado socorro, que não soubera entender no momento, de pronto prosseguiu adiante, são e salvo, para o desempenho da sua tarefa. O Pai sempre ouve as nossas orações, mas é preciso saber compreender as respostas do nosso Pai e saber aproveitá-las. Então, o nosso Pai sabe do que nós precisamos. E Ele atende às nossas súplicas, Ele atende aos nossos pedidos. Eu tenho o hábito de orar muito à noite. Então, certa vez, na reunião mediúnica, um espírito disse assim: Milton, as suas orações foram atendidas. O seu pedido foi atendido. Eu fiquei na dúvida, porque eu peço tanto. Qual deles, né? Mas eu já sei qual. Graças a Deus foi atendido, né? Então, Jesus foi claro: pedi e obtereis. Tudo que pedires ao Pai em nome de Jesus, Ele vos concederá. Fala de Jesus. E vocês serão capazes de fazer coisas muito maiores do que aquelas que eu tenho feito. Fala de Jesus. Então vamos pedir. Jesus diz: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e as portas se abrirão. Por quê? Porque qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Qual de vocês, sendo um pai, quando o filho pede peixe, você dá uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está nos céus, dará bens àqueles que o pedirem. Nós não podemos esquecer que nós temos um Pai. Todos nós temos um Pai. Ele é o Pai de todos nós. Ele é o nosso Criador. Ele nos criou. Soberanamente justo, soberanamente bom e misericordioso. E o mais triste de tudo, nós vivemos como se Ele não existisse. São poucas as pessoas que se lembram de agradecer, de ter um corpo, de ter pernas, quanto tantos não têm, de ter inteligência, quanto muitos estão passando pela prova das deficiências. Então, vamos agradecer o que temos, porque o nosso Pai é muito sábio. Ele sabe que não pode dar asa para cobra. Já imaginou se cobras tivessem asas? Né? Então, o nosso corpo, o nosso ambiente, as circunstâncias onde vivemos são as melhores para nós. Porque o nosso Pai nos conhece, Ele sabe do que nós somos capazes. Ele sabe do que nós precisamos. Nós não sabemos. Nós somos iguais à criança que vive chorando querendo chocolate, sem saber que o chocolate vai estragar os nossos dentes, vai estragar nossos ossos. Mas o Pai sabe. Por isso que Ele não dá para nós tudo o que nós queremos, porque o nosso pedido é recebido no alto. Vocês sabem disso? Vocês sabem que os nossos pedidos, as nossas orações, tem máquinas lá no alto, lá no plano espiritual, que recebem as nossas orações e apresentado ali, tipo num papel. Vocês sabiam disso? Vocês lembram antigamente o telegrama? O telegrama, a máquina recebe o telegrama e aquilo chegava. Hoje em dia não precisa mais, né? Mas até no meu tempo, você recebia em casa o telegrama. Da mesma forma, as nossas orações, as nossas súplicas, existem máquinas lá no alto que recebem a nossa súplica, aquilo é impresso no papel e formam uma reunião ali na hora. Uma reunião na hora para discutir, para ver o que pode ser feito. E as deliberações são na hora, não é nada para depois. Tem um livro que se chama Dramas da Obsessão. Todo mundo aqui já leu, tem certeza? Né? No livro Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone Pereira, o autor Bezerra de Menezes. Nesse livro, conta que uma senhora estava orando, passando por extrema necessidade. Ela estava grávida, já nos dias do bebê nascer, e o marido estava viajando. Estava distante de casa.
Então ela estava na casa dela, no leito. Lá no fundo do quintal tinha um barracãozinho onde vivia a empregada doméstica. Olha para vocês verem, gente. Hoje em dia não é assim mais, mas antigamente, no fundo tinha um barracão onde morava a empregada doméstica. E a empregada doméstica era uma cristã devota. E então, ela aflita, sem ter como avisar a empregada, ela orou. Ela fez a sua oração pedindo a Santo Antônio de Pádua para interceder por ela. Chegou no alto, as preces dela, o apelo dela, e que foi registrado em papel, o trabalhador pegou e mostrou para Santo Antônio de Pádua. Nós achamos que Santo Antônio de Pádua estava tão longe, né? Está ali na esquina. Olha, está pedindo a ajuda do Senhor. Ele diz, para mim vai ser difícil. Já estou cheio de compromissos. Será que quem é que pode fazer? Quem é que pode ajudar? Lembraram do Bezerra de Menezes, que faz parte dessa equipe. Consultaram o doutor Bezerra de Menezes, irmão Bezerra, lá no Rio de Janeiro, na casa tal, a nossa irmã está sofrendo. O bebê está para nascer e ela não tem como pedir ajuda. Ela orou pedindo socorro. Bezerra de Menezes, na hora, pegou a maletinha e foi lá. Foi lá para socorrê-la. Não vou contar tudo, porque se eu contar tudo, perde a graça, né? A empregada doméstica estava lendo um livro que se chama Imitação de Cristo. Esse livro existe até hoje, é um livro antigo, um livro católico. E ela estava se preparando para dormir, fazendo a leitura, coisa que nós espíritas devíamos fazer toda noite quando vamos dormir, por mais cansado que estejamos, porque o nosso sono, a nossa noite vai ser espetacular. Principalmente se pedirmos a oportunidade de ir para o plano espiritual, participar de alguma tarefa, para participar de algum aprendizado. São 6 ou 7 horas bem aproveitadas no plano espiritual, dependendo das nossas orações, do nosso pedido. Não vou contar detalhes, não vou parar por aqui, mas eu queria deixar claro que as súplicas são registradas e são atendidas. Às vezes não vem aquele santo que nós pedimos, não vem aquele mentor espiritual que nós pedimos, mas vem outro do mesmo tipo, da mesma competência, que vai conseguir atender do mesmo modo. Gostaria que vocês pudessem, se algum dia aprazado for de vocês, leiam o livro Dramas da Obsessão. Muito bem, então Jesus descreve que Deus é misericordioso, que Deus faz florescer as flores do campo. Deus veste com maior beleza a natureza, o campo, do que o mais poderoso rei da face da terra. Deus cuida de todas as criaturas com imenso amor, muitas vezes imperceptível para nós. Deus é a luz do mundo. Ele ilumina a nossa vida e Ele conhece a todos nós, porque Ele é onisciente. Ele é onisciente. Onisciente é a capacidade que Deus tem de conhecer tudo e de saber tudo. Então, é o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial, que conduz a nossa vida aqui na Terra e que mandou para nós o Espírito mais evoluído, o Espírito mais adiantado que nós temos notícia, que é Jesus. Jesus foi designado por Deus para ser o responsável pela terra. A nossa terra tem governo. Se não tem no plano físico, tem na vida espiritual. Se no plano físico os governos são deficitários, na vida espiritual o governo funciona. Não tem como enganar. Então Deus, nosso Pai, enviou para nós o seu Filho. Quando fala Filho unigênito, é um absurdo. Se Deus tivesse um único Filho, que é Jesus, que é Filho unigênito, é Filho único. E nós, então, somos filhos de quem? Então, somos todos filhos de Deus. Jesus, aqui na terra, é o Filho de Deus mais evoluído, o mais adiantado, que tem capacidade de cuidar dos seus irmãos
menores, menos experientes. Então, nesse sentido, na terra, ele é o mais importante. Talvez seja esse o significado do Filho unigênito. Então, a nossa tarefa principal na terra, estamos encarnados na terra para iluminar-nos, fazer brilhar os nossos sentimentos, mudar o nosso sentimento, o nosso modo de ser, manter a nossa mente purificada, eliminando pensamentos negativos, pensamentos de mágoa, pensamentos de ódio, de tristeza, de rancor, porque isso envenena a nossa alma, envenena o nosso ser. Então, nós estamos na terra a pedido nosso mesmo, quando pedimos a Deus: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Nós não pedimos? Todo dia, né? De manhã e de noite. Se não pede, devia pedir. Então, Deus atende o nosso pedido, dando para nós uma outra reencarnação, uma outra vida, junto daqueles que nós magoamos, junto daqueles que nós ferimos. Para quê? Para nós perdoarmos a eles. Porque se nós não perdoamos a eles, também as leis divinas não têm como nos perdoar. Lembra do juiz incompassivo, né? Aliás, o credor incompassivo. Muito bem, então as manifestações de Deus em nossa vida age constantemente no sentido de nos orientar, de nos ensinar como resolver os nossos problemas. Todo mundo tem problema? Tem? E muitos, né? Quem não tem problema? Hein? Só os bebezinhos, né? Por enquanto, não tem problema. Certo dia, um colega meu chegou na casa dele, e a dona Maria, a trabalhadora que trabalha doméstica, ele chegou muito alegre, né? Eu sou Oswaldo Abreu. Talvez alguém conheça o seu Oswaldo Abreu. Disse para ela: Dona Maria, a senhora tem algum problema, Dona Maria? Não, senhor, sou Oswaldo. Nenhum mesmo? Não. Nem de anatomia comparada? Não, senhor. Ela nem sabe o que é anatomia comparada, então não vai ter problema nenhum de anatomia comparada. Mas à medida que nós vamos crescendo, à medida que o discernimento vai abrindo, a inteligência vai abrindo, começam os problemas. O problema das escolhas, porque toda escolha tem uma consequência. Na hora da escolha, nós é que escolhemos. Nós nem deixamos ninguém dar palpite. Minha filha, esse moço não presta. Minha filha, ele usa isso, ele usa aquilo, ele é assim. Não, mamãe, mas eu amo ele, mamãe. Né? Aí vai. Depois, meu Deus do céu, aonde que eu fui enfiar? O que é isso? Né? Eu avisei. Né? Mas é o livre-arbítrio. Se não tem livre-arbítrio, não tem aprendizado. É melhor se arrepender de ter feito alguma coisa do que ficar deitado no sofá o dia inteiro sem fazer nada. Porque, inclusive, ficar deitado no sofá já é alguma coisa que está fazendo, uma coisa extremamente errada, errônea. Então, a manifestação de Deus é para nos orientar nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Agora, uma coisa terrível: quando nós impomos o outro à nossa vontade, nós estamos praticando um grande desamor para com Deus. Quando nós escravizamos alguém, ou será que não tem escravidão hoje em dia? Tem ou não tem? Mulher, você não fez a janta ainda não, mulher? Eu estou com fome. Essa camisa está mal lavada. Estamos escravizando. Por que o meu não pega e lava? Também tem mão, né? Então, existem muitos meios de subjugar, de escravizar as pessoas, em todos os anos. Não vou detalhar, mas todo mundo aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Então, impor as coisas para os outros, escravizar os outros, é uma grande prova de desamor para com Deus. Porque o primeiro mandamento das leis de Deus que foram trazidos para nós aqui na Terra, há exatamente 3.700 anos, 3.700 anos, pelo maior médium que a humanidade já viu, que é Moisés, no alto do Monte Sinai,
Os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, o próximo como a si mesmo. Quando impomos alguma coisa para alguém, nós estamos desrespeitando a Deus. Não temos esse direito. Agora, tem o livre-arbítrio. Direito não tem, mas o livre-arbítrio tem. E usando o livre-arbítrio, nós impomos. E pedimos, meu Deus, perdoa meus pecados, assim como o Senhor, né, assim como perdoar aqueles que me ofendem. Então, você quer? Então, vai reencarnar junto com aquele que você impôs, que você escravizou, aquele ou aquela, para você devolver para ele ou para ela a alegria e a felicidade que você roubou. É um contrassenso muito grande. É uma falta de lógica absurda nós fazermos sofrer as pessoas que moram dentro do nosso coração. Fazer sofrer a pessoa que mora dentro do nosso coração é uma falta de lógica, porque nós sofremos junto. O casal tem ali uma desavençazinha, fica uma semana, um mês sem conversar. Os dois sofrem. Imagina. Que tolice! O que custa pedir perdão? O que custa reconciliar? Porque nós estamos no mundo reencarnado para isso, é para reconciliar. E só existe reconciliação com a reencarnação, para conviver juntos, para tolerar, para perdoar, para devolver o que tomou, devolver a alegria, devolver a liberdade que tomou. Então, Emmanuel diz para nós, e nós não podemos esquecer, porque isso é fundamental na nossa vida. Nós não somos um corpo físico, que estamos dentro de um templo, orando. Não. Nós não somos uma matéria, um corpo físico, que tem uma religião. Não. Muito pelo contrário. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos que temporariamente estamos tendo uma experiência no corpo físico. Uma experiência pequena. Olha que grandeza da filosofia espírita. Vocês já pensaram por esse lado? Um dia um colega meu de trabalho perguntou, Milton, então é assim? Eu tenho um espírito encarnado em mim? É uma pergunta para nós sem sentido, mas para ele é da máxima importância. Então, Milton, tem um espírito encarnado em mim? Não, Silvio, não tem um espírito encarnado em você, não. Você é que é o espírito. E você é que está reencarnado por algum tempo. Mas se prepara, porque vai chegar o dia que você vai pedir pelo amor de Deus para sair do corpo. A roupa é muito boa quando ela é novinha, né? Está lavadinha, passadinha, cheirosa. Quando a roupa está toda encardida de graxa, né? Está fedendo mofo, né? Você veste ela, o seu corpo como rejeita mal-estar. Da mesma forma o espírito, quando o corpo fica velho, desgastado, doente, cheio de dor, tem que tomar morfina de 8 em 8 horas, tem que tomar aquele tanto de remédio. O Mário Portela fala que quando nós somos jovens, nós tomamos um pratão de comida, né? No almoço e na janta. Aí nós vamos ficando velho, o prato de comida vai só diminuindo e a quantidade de remédio vai só aumentando. Chega o dia que nós não comemos mais nada, só fica bebendo uns líquidos e aquele tanto de remédio. Quando começar a acontecer isso, nós podemos preparar a mala, né? Podemos preparar a mala, porque está chegando a hora. O corpo é uma máquina. André Luiz disse que o corpo é a máquina divina. O último capítulo do livro Os Mensageiros. A máquina divina. E a máquina, toda máquina se desgasta. Mas o espírito se desgasta? Não, o espírito não desgasta. O espírito sempre cresce em sabedoria e bondade. Portanto, viver as questões espirituais é muito mais sábio, se apegar aos valores do espírito é muito mais sábio do que se apegar a 30 moedas de prata, que vai me levar à morte, que vai me levar ao fracasso espiritual. Ajuntai tesouros no céu, porque os tesouros do céu o ladrão não interessa por ele, as traças não corroem. Muito bem, então,
Com os ensinos de Jesus, Deus passou a habitar no mundo. Com os ensinos de Jesus, Deus passou a habitar no mundo. E quando nós encontramos com alguém, nós estamos encontrando com Deus. Por quê? Você está louco? Você está falando que fulano é Deus? Sim. Sim, fulano é Deus, porque Deus está no próximo. Deus está no próximo. Está lá na Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E não tem jeito de amar a Deus sem amar o próximo. Como eu vou dizer que amo a Deus se eu maltrato as pessoas? Se eu desprezo as pessoas? Se eu escravizo? Se eu exploro as pessoas? Não tem como dizer que ama Deus, maltratando o próximo. E o Pai espera de nós uma vivência fraterna, porque Ele colocou o amor ao próximo como a condição primeira, a condição principal para alcançar os planos superiores. Porque o reino dos céus é para aqueles que vivem as leis divinas. Como eu posso desejar os mundos superiores, os planos superiores, sem praticar as leis divinas? Não tem como. Há um contrassenso. Então, Jesus trouxe para nós a melhor imagem de Deus, quando Ele diz para nós, os apóstolos pedem para Ele: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus começou: Pai nosso que estás nos céus. Mostrando para nós que Deus, com Jesus, já não é mais o Senhor dos exércitos, que destrói os inimigos de Israel. Não. Deus é Pai de todos, até dos inimigos, até das serpentes, até dos bichos no campo. Deus é Pai de todos. Portanto, a nossa genética é uma só, é a genética divina. Então, Jesus trouxe para nós que nós não precisamos adorar imagens com a pretensão de adorar a Deus, que não precisamos acender velas, que não precisamos usar roupas sacramentais, roupas especiais para o culto a Deus, porque Jesus ensinou na conversa com a mulher samaritana. Ela perguntou para ele: Senhor, aonde devemos adorar a Deus? Será no Monte Gerizim, como os nossos ancestrais, ou será no templo de Jerusalém? Jesus respondeu para ela: não, nada disso. Vai chegar o dia que Deus não será adorado nem nos montes, nem nos templos, porque Deus quer aqueles que o adorem em espírito e verdade. Nó, que coisa esquisita, espírito e verdade. O que é isso, meu Deus do céu? O que é verdade? O que é a verdade? No mito da caverna, Sócrates diz que a verdade está lá fora. Mas o que é a verdade? A verdade é o conhecimento? Sim, é o conhecimento. Mas conhecimento de quê? De tudo. De tudo. Principalmente o conhecimento da vida espiritual, que a maioria de nós não conhece, que a maioria de nós nem suspeita, nem imagina que existe vida espiritual. A maioria de nós nem suspeita que a maior parte da população da Terra não está no plano físico. A maior parte da população da Terra está invisível nos planos espirituais. Dizem os entendidos que para cada um aqui no plano físico tem pelo menos 4 no plano espiritual. Hã? Então os espíritos estão por toda parte? Sim. Dentro lá de casa? Sim. Aqui no templo? Sim. Na lotação? Está lotado. E no metrô? Também. Vocês lembram do filme Ghost? Aquele que vivia no metrô? Viu? Está vendo? Então os espíritos estão por toda parte. Allan Kardec diz que eles se acotovelam conosco. Você já viu quando a lotação está lotada? Você entra, né?
fica ali com os cotovelos para se proteger. Mesma coisa, os espíritos são uma potência da natureza, interfere em tudo na nossa vida. Pergunta 459, do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam na nossa vida? Os espíritos superiores respondem: influenciam de tal maneira que normalmente são eles quem vos dirigem. Resta saber que tipo de espírito que está nos dirigindo. Se for os espíritos maus, nós estamos complicados. E se for os bons espíritos? Que maravilha, é tudo o que queremos. Mas, para atrair os bons espíritos para perto de nós, será que se a gente estiver no boteco bebendo uma cachaça, eles vão lá também? Será que nós estivermos brigando no trânsito, eles estão lá também? Os bons espíritos são atraídos pelas nossas orações e pelo nosso trabalho no bem. Viu? Se quisermos ter a companhia dos anjos, vamos procurar o trabalho do bem, o trabalho da caridade. Então Deus é infinitamente justo e bom, misericordioso. Por isso que Ele não dá asa para cobras. Porque Ele sabe que se for muito mansinho conosco, nós vamos fazer bobagem, né? Então Ele não dá para nós nada que nós não mereçamos. Ele não dá para nós nada que Ele sabe que vai fazer mal para nós, que vai nos dificultar a nossa caminhada. Então tenhamos a convicção, a exemplo do velhinho que estava viajando, tenhamos a certeza e a convicção que Deus nos acompanha e que nós muitas vezes não entendemos a ação dele na nossa vida, o que não quer dizer que ele não esteja agindo. Eurípides Barçanufo tem uma prece que ele diz assim, tem uma mensagem que ele diz assim: invisibilidade não quer dizer que seja ausência. Só porque nós não estamos vendo, não quer dizer que eles não estão presentes. Na nossa reunião de ontem, ficamos encantados quando a equipe espiritual disse para nós: olha, a sala está lotada de enfermos, lotada de espíritos recém-desencarnados, sofredores e necessitados. O templo espírita é um posto de socorro do alto. Nós vimos a parte física e material, nós não vimos a parte espiritual. A parte espiritual tem prédios altíssimos, cheios de departamentos, cheios de médicos, especialistas, desencarnados, atendendo pela caridade, pelo amor do próximo. Então, nem sempre nós cedemos aos desejos de nossos filhos, aos caprichos de nossos filhos. Do mesmo modo, Deus, que nos conhece tanto, sabe que não dá para nós aquilo que nós não vamos saber lidar com ele, né? Então, quando o homem adquiriu maior consciência de si mesmo, percebeu nuances diferentes de Deus, porque no passado Deus era uma pedra, Deus era um relâmpago, Deus era o sol, era a lua. Os índios do Brasil, a lua era o deus Jaci, o sol era o deus Coraci, o vento era o deus Tupã. Quem ensinou isso para eles? De onde eles aprenderam essas coisas? Do alto. Antes de reencarnar, eles eram espíritos e viram isso tudo lá no mundo espiritual. Voltam para a Terra para a reencarnação com essas noções. E chegando aqui, coloca isso em forma de ritual, respeitáveis, né? Então, a evolução moral e intelectual também aumentou a nossa compreensão de Deus. Porque há 3.700 anos atrás, o povo de Israel era o único povo na face da terra que conhecia o Deus único. Os outros povos eram politeístas, tinham vários deuses. O panteão de deuses romanos, o Emmanuel fala no livro, Emmanuel diz que tinha 5.700 deuses, sendo que o líder deles era Júpiter Capitolino, né? Muito bem, e Moisés recebeu a revelação do Deus único, e ensinou através
do Pentateuco mosaico, que tem regras rígidas para o politeísmo, ele, a ferro e fogo, colocou no coração do povo judeu a crença no Deus único e no pacto. O pacto entre Deus e os homens, que são os 10 mandamentos das leis de Deus para o povo. E 1.700 anos depois de Moisés, veio Jesus, mudando radicalmente o nosso entendimento de Deus, mostrando que Deus não é cruel, não é vingativo, não é sanguinário, como Moisés colocou, mas que Deus é um Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, extremamente bom e generoso, mas que também é justo, e que nos escuta, e que nos conhece a todos, sem exceção, desde o princípio, porque Ele criou a todos nós. Então, Jesus ensinou que Deus deve ser adorado no nosso dia a dia. Jesus deixa claro na conversa com a mulher samaritana que os lares serão os templos do futuro. Então nós teremos dentro da nossa casa o nosso altar, a nossa fé vivida junto com quem vive conosco. E hoje nós temos os recursos da internet, onde participamos de culto no lar, onde fazemos dissertações, explicações, comentários, reunidos em grupo, né? E no seio da própria família, quando os nossos familiares desencarnados são trazidos para o nosso lar na visita. Vocês sabiam disso? Que no domingo, os familiares desencarnados, ou no domingo ou no dia do culto, os familiares nossos desencarnados recebem autorização para vir, para visitar a nossa casa. Então, no dia do culto, por favor, não briguem, né? Dá uma limpeza na casa, tem ali uma harmonia dentro de casa, convida os que não gostam do culto. Ah, mas ninguém vem, eu não sei o que eu faço. Olha, assa uns pão de queijo e põe uma Coca-Cola lá para você ver se não vem. A hora que for só depois do culto, só pode comer quem assistir culto, né? Aí começa pelo estômago, né? Fazendo a catequese. Vai chegar o dia que eles virão espontaneamente. Nós não podemos impor, mas podemos usar a estratégia, né? Então, 1857 anos depois de Jesus, veio o Consolador, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, mostrando para nós que Deus, o nosso Pai, Criador, é muito mais do que Pai e é muito mais do que Criador. Os Espíritos deixam claro para nós, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou causa primária de tudo que existe. Então, veja bem, à medida que vamos aumentando o nosso discernimento, à medida que vamos aumentando nossa sabedoria, nosso conhecimento, nós vamos percebendo melhor o que é Deus. Porque Santo Agostinho vivia aflito. Ele era muito inteligente, muito sábio, e ele queria pesquisar para descobrir detalhes de Deus, o que é Deus, como Deus é. E certo dia, andando na praia, tinha uma criança que estava fazendo um buraquinho na areia, pegando com uma tampinha de garrafa água do mar e colocando no buraquinho. E ele, intrigado, disse: meu filho, o que você está fazendo? A criança sorriu e disse: ó padre, eu vou colocar a água do mar dentro desse buraquinho. Agostinho disse para ele: meu filho, você não vai conseguir, é impossível. O menino disse para ele: é mais fácil eu colocar toda a água do mar nesse buraquinho do que você descobrir os mistérios de Deus. Deus não cabe dentro da sua cabeça, como a água do mar não cabe dentro desse buraquinho. Viu? Deus não cabe dentro da sua cabeça, como a água do mar não cabe dentro desse buraquinho. Então precisamos crescer, evoluir mais, adquirir mais sabedoria, para poder entender melhor o que é Deus. Nós temos apenas noções de Deus.
E os Espíritos trazem para nós que Deus é eterno, porque se Deus tivesse tido princípio, teria sido criado por alguém, por um ser anterior a ele. Então, ele não seria Deus, porque foi criado. Então, Deus é eterno. O que é eterno? Sempre existiu e sempre existirá. Pelo menos é o que a nossa razão consegue perceber. Nós somos eternos? Hein? Somos eternos? Não, nós não somos eternos. Por que nós não somos eternos? Apertei todo mundo no canto da parede, né? Por que nós não somos eternos? Porque nós fomos criados. Um dia nós fomos criados. Então nós não somos eternos. O que nós somos então? Então de que vale eu ser filho de Deus que é eterno se eu não sou eterno? Você não é eterno, mas você é imortal. Imortal é diferente de eterno? Sim. O imortal um dia foi criado e nunca mais vai morrer. Nós nunca vamos morrer. Isso por si só valeu o domingo, não valeu? Nós nunca vamos morrer. Nós somos imortais. Por quê? Porque nós temos a genética da imortalidade. Quem deu para nós? O nosso Pai. Meu Deus, que coisa bonita. Então ele é eterno, mas nós somos imortais? Olha, que espetáculo. Então nós vamos viver muito. Vamos progredir sempre. Porque o nosso destino é a perfeição. Não foi o que Jesus ensinou? Sede vós outros perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Então Deus é imutável. Porque se Deus tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria, porque Ele criou o universo. Se Deus cada dia tivesse de um jeito, os primeiros adoradores de Deus, o povo de Israel, na Bíblia, no Velho Testamento diz, Deus está irado com o seu povo, Deus está com raiva do povo. Como pode um Deus ficar com raiva? Como pode colocar em Deus um sentimento do homem? Deus ficou de mal de nós, por isso que nós estamos sofrendo. Olha que ignorância. Uma ignorância muito grande. Então, será que Deus é que nem os homens? Cada dia está de um jeito? Um dia está alegre, um dia está triste? Né? E se Deus for bipolar, então piorou. Não é? Então, Deus é imaterial. A natureza de Deus difere de tudo que é matéria. Do contrário, Deus estaria sujeito às transformações da matéria. Então, ele não seria Deus. Imaginou Deus envelhecer? Deus está velhinho, de cabeça branca, aqueles óculos redondinhos, bengala. Tem muita gente que imagina Deus desse jeito, deitado nas nuvens, balançando lá, né? Fumando com esse cachimbo, com óculos redondinho, cabelão grandão, que nem o do... Agora ele cortou, né? Então, olha só que coisa linda. São ideias que vão amadurecendo ao longo do tempo. Então, Deus é único. São conceitos que estão no livro dos Espíritos. Deus é único, porque se tivesse muitos deuses, não haveria unidade, porque ia ter disputa. Não é isso que acontece lá entre os gregos? Vocês já viram sobre lá a teologia dos gregos? Né? Deus brigou com Hades, Apolo brigou com Hades, né? E Hades foi viver nas profundezas dos abismos. Imagina, Deus brigando um com o outro para ver quem é que manda no céu. A teologia católica fala dos anjos caídos, chamado Lúcifer. Lúcifer significa a luz que caiu, a luz caída. Imagina, gente, os anjos fazendo revolta, fazendo rebelião contra Deus. É só mesmo numa mente infantil pode conceber uma coisa dessas. Não tem cabimento. É uma falta de entendimento. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade. A verdade está lá fora. Vamos procurar. A verdade está no conhecimento da doutrina espírita. E o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita são 5 livros de Allan Kardec, viu? Doutrina espírita não é aquele livrinho que você comprou lá na banca, lá.
Não é não. Doutrina Espírita são 5 livros de Allan Kardec. Viu? Difícil de ler, não é? Mas precisa ler. Ah, é tão difícil, como que eu vou fazer? Então você pega as obras do Emmanuel, as obras do André Luiz, porque eles são obras subsidiárias. O que é isso? Eles dão subsídio, dão recursos para você entender a doutrina espírita. Eles não são a doutrina espírita, eles dão recursos para você entender a doutrina espírita. Mas tem tanta gente que não gosta de estudar e se diz espírita. Como que nós podemos nos dizer espírita se nós não conhecemos o espiritismo? Como nós podemos dizer que somos motoristas se não conhecemos o Código de Trânsito? Então, Deus é onipotente. Se não pudesse ser soberano, algo haveria mais poderoso do que Ele. Então, Ele não seria Deus. Então, são conceitos básicos, conceitos preliminares, do início do conhecimento de Deus. Até agora? Até agora, né? 5 minutos. Só por conta disso, eu vou falar aqui uma coisa, que eu acho que pouca gente sabe. Se sabe, não coloca em prática. Presta atenção que eu vou falar uma vez só. Eu não vou repetir. Os espíritos superiores é que são assim, né? Eles não ficam repetindo as coisas, não. A mãe da gente que repete a mesma coisa a vida inteira, né? A gente casa, a mulher pega o mesmo mania da mãe. Mas ai de nós se não fossem as mães, ai de nós se não fossem as esposas, as filhas, nós estaríamos em perigo nos abismos. Então eu vou falar, Deus é soberanamente justo e bom. Então a sabedoria de Deus está nas leis divinas. Então as leis divinas são extremamente sábias, extremamente justas. Precisamos entender as leis divinas para colocá-las em prática. E aonde que nós vamos ver as leis divinas? Vamos começar pelos 10 mandamentos de Moisés. É o primeiro código divino. Depois nós vamos ver as bem-aventuranças. Lembra das bem-aventuranças? Hein? São quantas bem-aventuranças? Quantas? Não sei. Olha só, são 8 bem-aventuranças. Ali, naquela sequência, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é a sequência das leis divinas. Precisamos conhecer as leis divinas. O Evangelho todo é um repositório de esclarecimento das leis divinas. E aconteceu que o rapaz voltou para casa. O rapaz pegou o dinheiro do pai, o pai deu para ele o dinheiro. Ele brigou com o pai, pegou o dinheiro, foi para farra, foi para cidades diferentes, gastou todo o recurso de uma vida de trabalho. Gastou tudo à toa, com coisas inúteis, porque é uma criança espiritual, não tem noção do dia de amanhã. Quando o dinheiro acabou, os amigos falsos foram embora, porque quem vai pagar a despesa do bar? Quem vai bancar as farras? Então ele, faminto e necessitado, foi procurar trabalho, e só encontrou trabalho numa fazenda que criava porcos. Para quem conhece um pouco do judaísmo, sabe que a pior coisa que um judeu pode fazer é conviver com porcos. Eles não comem carne de porcos, têm abjeção extrema aos porcos. E ele foi obrigado a trabalhar cuidando de porcos, uma extrema humilhação para um judeu. E chegando lá, o dono da fazenda era tão duro, tão difícil, que não dava comida para ele também não. Ele tinha que comer a comida dos porcos e dormir por ali, vigiando os porcos, dia e noite. Então, depois de muitos meses, ele, envergonhado do que fez, tomou a decisão que nós um dia tomamos quando estávamos nos abismos. Levantar-me-ei e irei procurar o meu pai. Ele foi, com o coração apertado, com medo do pai rejeitar, porque ele estava em extrema mendicância, roupa esfarrapada, seminu, descalço, barbudo, cabeludo. E o pai todo dia, de tarde, ia para alto da colina e ficava vigiando a estrada, porque ele sabia que um dia esse filho ia voltar.
Então, de longe, pelo andado, ele viu que era o filho. Ele não esperou o filho chegar perto da casa. Saiu correndo ao encontro do filho, abraçou o filho ajoelhou, com fome, doente, e disse: meu pai, me perdoa, porque eu destruí a sua fortuna. Eu não sou digno mais de ser chamado de teu filho, mas por misericórdia, me recebe na sua casa como empregado, porque como empregado eu vou ter cama, comida e remédio. O pai disse: não, você não é meu empregado, você é meu filho. Mandou fazer roupas, mandou fazer sandálias novas, um anel de união de novo com a família, e mandou fazer uma festa, porque assim é o nosso Pai. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Vocês sabiam disso? Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Vocês não queiram saber da alegria que é na reunião mediúnica. Os familiares desencarnados pelejando para tirar um ente querido dos abismos. Quando ele é acolhido, a alegria, o choro de emoção de receber aquele que estava nos abismos sofrendo e voltou de novo para o seio da família espiritual. Então, agradeço a Jesus a alegria de estar aqui com vocês, porque é uma grande, uma imensa satisfação. E peço a Deus nosso Pai, peço a Jesus, para ir na casa de cada um de nós, até na minha, tirando da casa de cada um de nós toda doença, toda perturbação, todo vício, toda maldade, trazendo harmonia e paz entre o casal, trazendo harmonia e paz entre os irmãos, entre os filhos, e os jovens casais que tenham casa para morar, que tenham emprego para trabalhar, que tenham saúde para receber os filhos de Deus como seus filhos. E quando chegar o fim desta vida, devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Agradeço a paciência de vocês, muito agradecido. Grande abraço. Nós aqui agradecemos, né, esse momento de paz, de harmonia. Agradecemos você, Milton, pela carinhosa presença. Nós nos sentimos acolhidos com as suas palavras, não é mesmo, gente? Então, a gente vai para alguns avisos e depois a gente vai fazer a prece. O Milton falou muito aqui hoje para a gente sobre conhecimento, estudar, citou algumas obras, né? Deixou algumas histórias aí inacabadas para que a gente pudesse ir até a biblioteca. E quando a gente fala isso, é para lembrar que a casa tem uma biblioteca à disposição de todos nós, com livros novos e usados para compra e também para empréstimo. Então, ele contou uma história aqui do livro, né? Citou Dramas da Obsessão. Então, isso é mesmo para despertar a curiosidade em nós, para que a gente possa ter essa vontade, né, de conhecer mais das obras que a doutrina espírita nos traz. Então, fica o convite. A livraria fica aberta antes da reunião e após a reunião. Então, o convite está feito, né? Que a gente possa iniciar o ano estudando mais. Nós temos um recadinho aqui do Abraço de Luz, que é o departamento que acolhe os bebês, né? Evangelizam desde a barriga, né? Depois do nascimento. E esses bebês também recebem a doação dos enxovaizinhos. E o Abraço de Luz pede, vai ser uma campanha permanente. Quem puder colaborar com a doação de fraldas descartáveis de todos os tamanhos. A entrega pode ser deixada na recepção, tá? E agradecemos muito essa colaboração. Lembramos que estamos no início do ano e os estudos também já estão retornando. Nessa sexta-feira já volta o estudo da sexta
E, na sequência, nós temos estudos no domingo, na segunda e na quarta. Então, mais informações, tem cartaz ali fora, com orientação, também na recepção. Todos estão convidados. Agora nós vamos fazer a nossa prece final de agradecimento e, na sequência, vocês podem encaminhar para o passe. E nós vamos pedir que mantenhamos o silêncio, porque esse silêncio é para a gente manter essa harmonia no salão e também que a gente possa estar receptivos quando adentrarmos a sala de paz. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer esse momento de paz, essa harmonia que encontra agora em nossos corações, que a gente possa, ao sair daqui, levar conosco essa paz e essa harmonia. Agradecer ao Pai Celestial pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui em evolução e crescimento, e que possamos sempre ser fortalecidos no bem. Que assim seja.